Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Existem pessoas que entram na nossa vida como um farol. E a Júlia Salvatore é uma delas. Crescida em um ambiente espiritualizado, formada pela Waldorf, escola que respeita o ritmo do ser humano, e guiada desde cedo por perguntas profundas sobre o existir, ela descobriu que a comunicação é uma ponte e que identidade é algo que se constrói de dentro para fora. Hoje, num mundo acelerado, onde todo mundo quer ser visto, a Júlia resgata o essencial. Antes de se posicionar, é preciso se conhecer. Antes de falar, é preciso se ouvir. E a jornada dela prova que encontrar a própria identidade profissional é, na verdade, encontrar a si mesma. Apertem os cintos que a estrada da Júlia já começou. Júlia, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oi, caroneiros! Ju é caroneira, gente! Sou muito caroneira. Tá, eu preciso contar a história. Posso contar uma história? Pode Só pra você ter uma noção da dimensão do que é pra mim estar aqui. Só um parênteses. Há um ano, eu me dei conta que eu não tinha sonho. Tipo, eu não tinha um sonho concreto que eu poderia saber assim, tá, eu conquistei esse sonho. Era sempre coisas mais generalistas, tipo, eu quero viajar ao mundo, quero ter um trabalho que eu gosto, tarará. E eu tava lendo um livro da Glennon Doyle, Indomável. Indomável, amo. Sensacional. Uhum. E ela falou que nós, principalmente mulheres, temos dificuldade de nomear e de imaginar e desenhar a vida mais bonita que a gente pode pra gente. E colocar o sonho no papel. Eu falei, quer saber, eu vou escrever 3 sonhos simples. Tipo, 3 sonhos que assim, não tem como eu não saber se eu conquistei ou não. E não tem como minha cabeça ficar inventando, sabe? Porque aí a gente chega no sonho e fala, mas não era bem assim, não era muito... Aí eu escrevi 3 sonhos, o terceiro sonho tava escrito... Participar do De Carona na Carreira. Mentira! Eu falei, não sei, porque eu era caroneira. Você me ajudou, sabe, com o livro, com os podcasts. Mudou minha carreira em vários aspectos. E aí eu escrevi, participar do De Carona na Carreira. Corta para. Um ano depois estamos aqui. Estamos aqui. Eu tô louca pra contar a sua história, porque assim, você foi uma criança espiritualizada. Você foi uma criança criada em Waldorf. Que é uma linha de ensino que eu admiro muito. Eu só não coloquei meus filhos assim, porque era um rolê muito longe da minha casa. Mas eu queria saber muito como isso moldou a adulta que você é. Ter uma abertura para o autoconhecimento desde tão pequena. A Waldorf me moldou não só como ser, como entendimento de quem eu sou, de como eu me relaciono com o mundo, porque a Waldorf é moldada para isso, pra gente se entender para além de só racionalidade, currículo, né? Como ser humano vivendo num ecossistema com outros seres. E não só para isso, mas eu acho que me moldou para a visão que eu tenho das situações, dos problemas, dos desafios. Eu acho que quando a gente não é ensinado a aprender assim, né, com a cabeça fechada, seguindo um currículo, e sim para olhar, ok, tem essa forma de resolver, mas tem essa outra forma também. Acho que isso para a vida me ajudou a ter um olhar muito mais amplo. Não só para trabalho, estudo, faculdade, etc., mas pro jeito que eu vejo os outros, pro jeito que eu me vejo, pro jeito que eu enxergo as situações. É muito interessante porque eu conheço muitas mães que hoje optam por Waldorf, mas falam que é impossível você seguir o método hoje com tanta tela, com tanto acesso ao digital. Você colocaria seus filhos na Waldorf hoje? Colocaria meus filhos na Waldorf, sem dúvida. Assim, hoje confesso que eu não sei como tá a escola, a estrutura, porque é aquilo, o método, né, que vem da antroposofia, ele é um método antigo. Então eu não sei o quanto ele foi reinventado para caber num mundo de tela. Então falam que não muito. Então, isso é uma questão importante. Mas o que eu vejo é que, assim, mesmo quando eu tava lá, eu peguei né, enquanto eu tava na escola, começaram as redes sociais a virem com força, as telas também, mas ainda assim era como se eu tivesse em uma bolha meio de proteção, eu sinto. E eu acho que mesmo que eles não tenham se atualizado 100% para incorporar o mundo digital, as telas, eu sinto que a base, a essência do método Waldorf, ele ainda se aplica muito mais como uma filosofia
de enxergar a vida e de aprendizado do que só como eu me relaciono com esse mundo doido que a gente tá vivendo hoje, né? Mas fazer o seu roteiro foi uma análise no ritmo da minha vida. Foi assim, pensar o quanto a gente escuta áudio 2.0. Foram coisas que eu refleti muito, porque eu vejo que na sua trajetória, a gente vai falar mais sobre isso, mas você se escuta muito, né? Você, engraçado que o José foi agendar a entrevista, o José é meu produtor, e você virou e falou pra ele assim, como você tá se sentindo hoje? Aí ele virou e falou, cara, não sei se eu tô pronto pra responder isso. Essa pergunta, não sei se eu... Ele falou, cara, foi muito profundo. Ai, que bom. E isso me faz te conhecer um pouco, né? Te conhecer mais um pouco através dos outros olhares, das outras percepções. Mas isso... você também conversou com a nossa pesquisadora, porque a gente, para explicar aqui no podcast, a gente tem a Beatriz, que é a nossa pesquisadora, que ela faz toda a pesquisa para mim, me manda e eu monto o roteiro. Maravilhosa. E ela falou que você queria falar sobre si além da carreira. E que você tinha esse desafio, né, das pessoas falarem sobre elas. E é uma pergunta que eu imagino que você deva ver muito no seu trabalho de posicionamento, a dificuldade de responder o quem sou eu. Existe? Então, eu acho que mais do que só carreira, né? Eu tenho hoje, nos últimos tempos, me confrontado muito com essa reflexão. Quem somos nós para além da nossa utilidade? Porque eu acho que é muito comum, principalmente nós mulheres, a gente se associar à forma como a gente pode ser útil. Em vários aspectos, porque carreira normalmente a gente associa mais ao profissional, ao trabalho, ao servir o mundo através do nosso trabalho, mas a gente se define pela nossa utilidade em todas as esferas, né? Como amiga, como mãe, como parceira, como... enfim. E normalmente a gente associa não só a nossa utilidade, mas o nosso valor pessoal a essa utilidade, né? E isso define quem a gente é. Agora, se tira tudo isso... Nunca vou esquecer, um vídeo me marcou muito. Era uma menina que perguntava, tá, se eu te pergunto quem você é, você não pode falar coisas do tipo carreira, idade, país, religião, nada. Como você se apresenta pra mim? Tipo, quem é você? Quem que é essa pessoa? Eu sou Thaís, uma apaixonada por Kardashians. Deixa eu ver, eu tenho uma persistência muito grande, eu tenho um transtorno de humor que está estabilizado há muitos anos. Eu sou amante de crônicas, leio Mário Prata, amo Mário Prata, tinha uma queda por ele quando eu tinha 20 anos. Oi, Mário. Mário, tipo, hoje é um octogenário. Como que fala octogenário? Eu tenho mais de 80 anos. Gosto de Luiz Fernando Veríssimo, enfim, não sei. Eu acho que a gente tenta se apegar a essas coisas. E você já conseguiu fugir do comum, mas eu acho que tem a ver também com o que te brilha o olho, o que te faz interessar. Então, por exemplo, eu acho que eu sempre que eu preciso me apresentar, eu falo, eu sou uma pessoa extremamente curiosa e gulosa pela vida. Eu gosto de viver, sugar, observar os pequenos detalhes, ver as pessoas sendo felizes, chorando, se apaixonando. Eu gosto de ver a beleza que a nossa existência nos traz. Então, isso me define em uma certa medida. Ou, por exemplo, eu sou muito verdadeira. E aí a gente entra em outras características, né? Eu sou muito verdadeira, eu preciso ser transparente, autêntica no meu caminho. Isso também me define. Você tem um olhar muito assertivo, muito firme. Apesar disso não ser a única coisa que define a Thaís, isso também me traz pistas de quem você é. Então, acho que quando a gente vai tateando e explorando quem somos para além do que fazemos, ou até para além dessa... Quando você falou das Kardashian, eu pensei, tá, interessante, mas o que ela gostar de Kardashian me diz sobre ela? Aí é onde eu quero chegar. Você sabe que é uma questão de posicionamento? Eu acho que entra muito na sua área. Porque eu acho que elas não nasceram bem posicionadas, elas não eram aceitas, elas tiveram que assim, burlar o sistema para chegar onde elas queriam. E hoje todas são bem-sucedidas, sustentam as próprias famílias. A Kris Jenner é uma matriarca, sim, mas todas elas são. Sim. É uma casa de mulheres fortes. E eu gosto que a Kim fez uma transição de carreira, tá indo para o direito, tá indo para a atuação. Eu gosto dessa multiplicidade da vida delas, sabe? E é isso me diz de Thaís, né?
que você admira e gosta, e aí de Carona na Carreira é a prova disso, não só de histórias de superação, mas eu vejo que de histórias de reinvenção, de quem corre atrás. Você admira pessoas que fazem o próprio caminho, que pavimentam o próprio caminho. E isso me diz sobre você, porque talvez tenha sido isso que você precisou viver com você mesma. Quer dizer, conheço a tua história, então eu sei que sim. Mas é nesse sentido que o que brilha nas Kardashian, para além do posicionamento e para as pessoas que eu vejo que você vai puxando, e o próprio programa tem a ver com isso, é jogar a luz, né, em pessoas que de alguma forma foram traçando o próprio caminho. E para traçar o próprio caminho precisaram viver desafios, multiplicidade, se reinventar. Então, isso me diz, isso reflete em você. Sim. Alguém que é múltipla, que se reinventa, que constrói a própria carreira, que tem essa força de não só de fazer o teu próprio caminho, mas de dar carona, porque acho que isso é o que você faz muito bem. Dar carona ou, enfim, impulsionar, jogar luz no caminho dos outros. Sim, eu gosto. Outro dia alguém falou pra mim, mas por que o podcast não é você sozinha? Eu até tenho o pit stop do caroneiro, né? Que sou eu só em áudio. Aí eu falei, porque eu gosto de dar o protagonismo pros outros. E daí a pessoa falou, mas daí você não é expert. Eu falei, mas eu sou. Poxa, tá brincando? Então, exatamente. E eu achei curioso esse ponto de vista. Eu falei, mas eu não perco a minha credibilidade por deixar o outro brilhar, sabe? Não, temos exemplos de marcas gigantes. Oprah é um dos primeiros que me vem de uma pessoa que ela tem o poder dela, a força dela, a marca pessoal dela que é a Oprah, mas ela fez isso iluminando os outros. Sim. Você ajuda as pessoas a se mapearem, a definirem quem são. Quais são as primeiras perguntas que um caroneiro tem que fazer quando ele quer reconhecer a própria identidade? Eu sempre começo pela história. Tá. E a minha pergunta sempre é a primeira. Inclusive, é a primeira do início, do primeiro encontro da trajetória de qualquer mulher que salta com a gente. O que aconteceu com você que te trouxe até aqui? E aí, quando a gente olha pra nossa história, não tem nada mais único que a nossa história, na verdade, né? Porque o que aconteceu com a gente, do jeito que aconteceu com a gente, a forma como aquilo moldou quem a gente é a melhor pista pra gente compreender. E aí eu gosto de fazer essa linha do tempo de ir vendo quais foram esses principais marcos. E não só, porque aí entra na utilidade, entendeu? Todo mundo vai trazer um currículo, né? Ah, eu sou formada na escola tal, aí eu fiz tal curso, comecei a trabalhar em tal lugar, e depois aconteceu isso. Ok, também é importante. Mas o que aconteceu com você quando ninguém estava vendo? Foi um livro que você leu? Foi uma frase que te tocou? Foi, às vezes, a fala de alguém que você nunca imaginou, mas alguém na escola que falou pra você tal coisa e você falou, uau, aquilo pra mim, eu não sei nem explicar como, mas virou uma chave. Um podcast que você ouviu. Tentar lembrar e fazer essa linha do tempo da tua trajetória, olhando pra esses pequenos momentos que te moldaram. E de que forma eles te moldaram. Porque o primeiro passo é mapear. E depois é pensar, ok, o que é isso aqui que eu não sei porquê, eu nunca esqueci desse ponto, desse momento da minha vida. Ok, peguei o momento. Como ele me moldou? Ele me moldou na forma que eu vejo o mundo, que eu vejo os outros, que eu me vejo. E de que jeito isso foi me construindo. Então a história é o primeiro ponto. Depois, eu acho que a gente fala sobre qualidades, né? Quais são... todo mundo trava quando a gente fala de diferencial, porque nem todo mundo tem clareza de diferencial, ou se tem, associa muito ao que do momento, né? Então, o meu diferencial relacionado à minha profissão de agora, ou o meu trabalho de agora. Eu gosto de buscar o teu diferencial e o teu poder, que tá muito além do que você faz. Vou dar um exemplo que sempre fica claro, né? Eu reparei, como meu grupo de amigas, tenho um grupo de amigas desde a escola. E a gente ia viajar juntas, a vida inteira fazia trabalho na escola juntas. E aí passou um tempão, todo mundo formado, trabalhando, e a gente marcou uma viagem. E aí na viagem, eu reparei que as mesmas amigas que, por exemplo, na época da escola, quando tinha o trabalho, tinha uma amiga que era a que cuidava dos prazos. Não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, ela organizava quem ia fazer o quê nos trabalhos da escola. Na viagem, que era de lazer, ela, sem reparar, fazia a mesma coisa. Do tipo, fulana, você vai no mercado enquanto eu vou fazer isso daqui. Ela tinha naturalmente um poder, que era o mesmo poder que ela fazia no ambiente trabalho, inclusive no emprego dela atual, mas ela também fazia nos ambientes de lazer. Aquilo era natural para ela, não era um esforço. Então, descobrir qualidades diferenciais é o segundo passo, mas eu sempre provoco nessa perspectiva de assim, ok, se mudasse o que você faz, se você fosse CEO de uma empresa, ou se você estivesse vendendo arte na praia, se você estivesse fazendo qualquer coisa, qual é o teu jeitinho único de fazer que é teu e que você leva sem perceber para todas essas áreas? Ali eu acho que a gente encontra um diferencial verdadeiro, sabe? Nem sempre a resposta está pronta, mas a gente vai lapidando e eu brinco que a gente vai cavocando juntos para achar.
e o propósito, que é o porquê. Por que você faz o que você faz? Essa é uma pergunta que também Mas todo pega. mundo que chega pra você já tem que saber o porquê? Não, muita gente descobre lá, no meio da jornada. Tá. Muita gente. Então a pessoa normalmente ela te busca quando ela quer se definir, achar um posicionamento online e não necessariamente ela já sabe a carreira dela, ou ela sabe? Tem de tudo. Tem de tudo. Na verdade, a gente recebe... A grande maioria vem por uma provocação de se comunicar no digital. Então, sente essa necessidade. Então, a maioria são mulheres que falam, Ju, eu tô ficando pra trás. Tenho grande medo da obsolescência, né? Então, assim, eu vou ficar pra trás. Eu tô vendo meninas com metade da minha idade, metade da minha experiência ganhando o dobro. Ou ganhando o dobro de notoriedade, não só de faturamento. E eu não sei jogar esse jogo do digital. Eu não vou fazer... Todo mundo acha, não vou fazer dancinha. Não vou construir esse personagem ridículo que vai ficar abrindo stories e mostrando café da manhã. Eu não quero... Sabe, eu tenho PhD. Eu tenho... São mulheres com uma carreira, assim, brilhante. Falam, Ju... Só que sentem que é isso. Elas acham que pra entrar no digital, elas precisam criar esse personagem. E muita gente acha que fazer marca pessoal é criar personagem. E aí, quando elas me veem e veem a forma como eu me comunico e falo... Elas entendem que talvez tenha uma forma de fazer diferente. Aí quando elas chegam, tem tanto essa mulher que já tem um nicho muito bem definido e claro, e precisa só transpor isso para o digital, quanto tem muitas mulheres que estão se redescobrindo, que já fizeram tudo que tinham que fazer, né? Então assim, já estão bem-sucedidas, já criaram os filhos, a família, falam de pro primeiro roteiro da vida, o roteiro que a gente tem nessa primeira metade da vida eu fiz. Agora, a segunda parte da minha vida não tem roteiro. Porque não tem... Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não sei o que eu quero. E aí a marca pessoal ajuda também. Porque não é que ela tem um compromisso de criar conteúdo, mas ela quer construir a marca dela para ela se entender diante desse quebra-cabeça da vida. Eu brinco que a marca pessoal é como se assim... Nesse mundo, que é cada pessoa é uma pecinha e a gente tá montando um quebra-cabeça. A gente, às vezes, né, principalmente a partir de uma metade da vida, a gente não entende mais qual é a nossa peça. Uhum. Porque por muito tempo a nossa peça foi dada pra gente. Aí você vai fazer isso aqui, aí você vai seguindo, você não para pra pensar. E aí, quando eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, qual é a minha pecinha? E como que aí você não se encaixa, você se sente um pouco desajeitada, né? E aí trabalhar a marca do jeito que eu gosto de trabalhar é falar, essa aqui é a tua pecinha. Ok, aí você se encaixa. Aí dá uma sensação de assim, eu tenho lugar nesse mundo. Então você gosta de completar esse quebra-cabeça. Eu gosto de completar esse quebra-cabeça. É. Então a nossa identidade não é que ela tá lá já. Ela pode ser construída. Totalmente. Muito importante isso. E estruturada, na verdade, né? Porque eu acho que as pessoas falam criar marca pessoal. Eu não vejo tanto criar, porque uma marca pessoal não se cria, você já tem uma marca. Mesmo que você... Hoje mas eu você... sinto que a minha mudou muito. Mudou. Eu percebi muito a tua mudança de posicionamento e foi extremamente bem feita. Parabéns. Obrigada, mas foi totalmente orgânico, tá? Porque esse é o ponto. Esse é o meu ponto. A tua marca pessoal, ela vai mudar. Fato. Porque você vai mudar. Só que eu acho que um desserviço que eu vejo acontecendo é a gente ter essa ideia, e aí por isso que eu gosto de trabalhar para além da tua utilidade, porque se você constrói toda a tua marca e a tua identidade em uma coisa que é efêmera, como profissão, por incrível que pareça, né? Quantas pessoas não fazem transição de carreira e aí acha que perdeu toda a identidade porque associou a marca ao que fazia. A tua marca, ela não é o que você faz. E ela tá além disso, porque pensa, você, Thaís, conhece pessoas há anos que te conhecem. E essas pessoas viram você mudar, mas existe um fio condutor ali que permanece, que garante a tua coerência. Sim. Né? É esse fio condutor que, na minha visão, é o ouro da tua marca. Quando a gente chega nele e vai construindo a tua percepção a partir dele, cara, aí você fica livre pra mudar com tranquilidade, sabe? Sem deixar pedaços de você pra trás que são importantes. Mas o que uma pessoa precisa olhar nela quando pensa em posicionamento? Por exemplo, se eu quero ser séria, informal, se eu quero falar com a Gen Z, o que é? Ou é realmente minha alma? Não, isso realmente é uma pergunta super importante. A nossa marca não é a nossa essência, né? Porque a nossa essência é uma multidão. Às vezes eu acordo, eu tô num humor, às vezes eu tô em outro, e a gente precisa fazer uma curadoria de quem a gente é.
Então, por isso que eu falo, não cria mais estrutura, marca. Porque as pessoas vão ter uma reputação, uma percepção de você. Tua reputação vai ser construída, quer você esteja consciente e trabalhando isso estrategicamente, quer não. Mas o que eu acho que é importante para essa intencionalidade, porque eu acho que você está falando é a intencionalidade, inclusive, do momento. Sim. Porque pode ser que para algum momento eu queira parecer mais séria, dependendo, inclusive, da circunstância. E daí o povo põe um blazer. Eu adoro. Eu falo, gente, eu não quero botar um blazer. Eu falo, eu quero ser levada a sério sem precisar disso. E isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, porque eu acho que o digital trouxe alguns códigos, quando a gente fala de autoridade, sofisticação, high ticket, a palavra do momento. Aí faz essa equação, né? Sofisticação, autoridade, high ticket é igual a preto com dourado, a gente viu muito por aí, né? Pensando em identidade visual, preto com dourado, blazer, batom vermelho e acessórios, né? Os clássicos. E não precisa disso, na verdade, porque a autoridade, a credibilidade, ela é construída por vários fatores. Teu tom de voz, a tua postura, a forma como do que você fala, quais assuntos você elabora, aborda. Lúcia Helena Galvão, por exemplo, você acha que essa mulher não é uma autoridade? E você vê ela necessariamente precisando de um blazerzinho, cabelo lavado para trás com gel, pomada. O repertório dela, o conhecimento dela é suficiente para fazer um assino embaixo de assim, essa mulher sabe do que ela tá falando. É lógico que esses códigos visuais, tipo o blazer, o cabelo puxado para trás, ajudam, porque na linguagem não verbal, que é tudo que não é usado de palavras, a gente vai interpretar, a tua imagem me diz antes de você abrir a boca. Então é importante você ter conhecimento do que aborda isso, mas existem diversos recursos para você transmitir autoridade e seriedade sem precisar usar o teu blazerzinho. Então, inclusive o que eu acho é a gente conseguir transmitir aquilo que a gente deseja nos diferentes ambientes sem abrir mão do fio condutor. Aí que eu falo da importância do fio. Porque o que acontece? Se essa pessoa não tem consciência de qual é o fio condutor da marca dela, ela vai parecer um grande Frankenstein, porque daí ela tá em um ambiente que ela precisou ter autoridade, ela vai se mudar completamente. Por exemplo, eu, Júlia, se eu quiser usar um blazer para passar autoridade, eu preciso saber que tipo de blazer eu vou escolher, porque minha linguagem, a minha marca, ela é construída em cima da naturalidade, da leveza, da espontaneidade. Imagina se eu apareço aqui com um blazer todo estruturado, que não tem nada a ver com todo o posicionamento que eu construí. Aí que eu falo do Frankenstein, não ia ter coerência. Agora, eu consigo, se eu quiser usar um blazer, de repente eu vou pegar um blazer de linho, um tecido mais natural, e aí eu vou sustentar esse código visual que é associado à autoridade, mas respeitando o meu fio condutor, que é um fio condutor da espontaneidade, da leveza, da informalidade até. Então, acho que eu brinco, a gente fica muito bitolado nas regrinhas, né? Porque é mais fácil também. Hoje em dia, eu acho que o que a gente vê sendo mais ensinado é umas regrinhas, umas formulazinhas muito prontas. Eu brinco que são os tem-ques. Sim. E aí, se a gente começa a aprender as regras, é aquela frase do Picasso, aprenda como um profissional para quebrar as regras como um artista, né? Eu acho que quando a gente começa a estudar sobre comunicação, marca pessoal, linguagem visual, linguagem não verbal, que é o mais importante, 80% do que as pessoas interpretam, aí você vai entender, cara, eu consigo sustentar aqui o que é confortável para mim e ainda assim transmitir o que eu desejo em cada ambiente. No ambiente que eu preciso estar mais autoridade, no ambiente que eu preciso estar mais próxima, no ambiente que eu preciso estar mais, né? E aí você vai tendo a tua liberdade, tá? Eu acho que tudo é sobre isso. Mas quando você fala o fio condutor, isso é o que você acha que nos torna únicos? Sim. E como a gente explica para o caroneiro como encontrar o nosso fio condutor? Porque pelo que você fala, o fio condutor é o coração de tudo. É o coração de tudo. E na verdade é uma pergunta que guia todo o nosso trabalho e nem sempre ela vem pronta, tá? Eu acho que isso é importante dos caroneiros saberem que é um processo, porque tem coisa que precisa maturar. Eu brinco que é tipo você fazer um pão de fermentação natural ou um pão francês. O pão francês é uma delícia, amo pão francês, mas um pão de fermentação natural leva um tempo para ser construído, ele tem uma robustez diferente. Basicamente, buscar uma marca dessa forma, desse fio, indo nesse coração, indo nesse fio condutor, é descascar uma cebola e encontrar esse núcleo que faz você. E a gente, que nem a gente falou no começo, se define muito por essas cascas mais superficiais. E nem sempre a gente entra em contato tão fundo com a gente, porque isso pode trazer crises, né, existenciais mesmo. Quando eu pergunto para alguém, por que você faz o que você faz?
Nunca parei pra pensar. Vamos pensar? Às vezes ela não vai na reunião, no encontro, falar, Ju, já sei, é isso. Às vezes passa uma semana e ela fala, Ju, eu lembrei, sabia? Fiquei matutando isso, eu lembrei. Há 10 anos atrás, uma pessoa me falou tal disso. Eu falei, olha só, aqui tem... E tem uma parte sensível também. Eu brinco que pra achar, e aí fica uma dica pros caroneiros que estão nessa busca, eu brinco com o meu time, né? A gente vai pelo quentinho no coração. Então, o nosso corpo é uma excelente pista, porque a nossa cabeça às vezes não consegue enxergar. Então, no teu corpo, quando você tá me falando de que assunto, você sente um quentinho no coração? Ou, quando eu te fiz essa pergunta e você começou a me responder, que parte do teu corpo mexeu? Ou com qual pauta, ou qual palavra que veio um negócio assim diferente? Eu, nos encontros com as minhas clientes, eu percebo em mim, porque a gente tem uma sensibilidade, mas eu olho nela e aí eu faço esse espelhamento. Você percebeu que quando você me trouxe isso... rapport. E quando você me trouxe isso, tua voz embargou. Quando você falou desse assunto, seu olho deu uma brilhada. Ou eu senti aqui o impacto dessa fala, né, porque a gente tem essa ressonância, assim, e é isso que vai conduzindo para esse coração, que a gente falou que aqui no fim do dia, na minha visão, é o ouro de uma marca autêntica. E como a espiritualidade entra no mapeamento do ser? Uma ótima pergunta. Para mim, é tudo. A espiritualidade foi... Porque eu cresci numa casa muito espirituosa, ainda que não religiosa. Eu vejo a espiritualidade... principalmente nesse mapeamento do ser, ela explica, a associação que eu faço é mais ou menos assim, como que você se enxerga nesse quebra-cabeça que eu falei da vida, como que você enxerga esse cenário e onde você cabe nele. Eu acho que trabalhar a espiritualidade ajuda muito a gente a se entender para além dessas casquinhas, né? Então é literalmente a metáfora do descascar cebola, explica muito isso. As casquinhas que a gente vai colocando, e aí casquinhas é igual a traumas, vivências, crenças, contexto sociocultural, tudo isso. Isso é importante e molda a gente. Mas eu acho que a pista para uma boa marca, para uma boa construção autêntica verdadeiramente, é a gente tirar essas cascas e encontrar esse núcleo. E eu acho que a espiritualidade ajuda muito a gente nesse processo. Né? Assim, quando eu vou... Como eu me entendo como ser humano, como ser, para além de só as coisas que foram me moldando pela dor, ou pelo amor, ou pelo que quer que seja. E acho que quando a gente vai tendo esse entendimento um pouco maior, mais amplo, de fé, ou do que eu acredito, porque eu acho que a espiritualidade, sem ser um lugar muito cirandeiro, brinco, né? Muito alternativo, porque eu acho que também cai nisso, não é necessariamente por aí que eu tô dizendo. Acho que a espiritualidade tem muito a ver com o nosso senso de propósito, o nosso senso de visão, de assim, no que eu acredito? E às vezes o que você pode acreditar pode ser a ciência, Para mim vai muito no servir. O que eu tenho a servir para a comunidade, o que eu tenho a oferecer para o mundo, qual que é a minha contribuição aqui? Para mim a espiritualidade me ajuda muito, assim, no ato, eu falo que é um ato de amor você oferecer o seu dom para o outro. Você contribuir para a vida do outro de alguma forma. Sim. Então eu vejo a minha espiritualidade, minha relação com Deus muito ligada ao meu servir. Tá. E aí, sabe o que eu ia te perguntar? E aí tem muito a ver com o que você tá falando. Se a tua existência, tá? Pensa, a Thaís aqui, existindo. Se a tua existência quisesse deixar uma mensagem, ou servir o outro, só a tua existência, que mensagem seria essa? O que você estaria trazendo? O que eu estaria trazendo para o outro? Só existindo, para o mundo, para o universo. Eu acho que só o fato de eu existir, eu acho que eu já entro num lugar de ajudar as pessoas a se aceitarem. Pela minha história, pela minha busca de aceitar o meu trabalho, de aceitar a minha maternidade. Eu acho que seria uma mensagem muito de... aceitar a sua história e não se moldar à história dos outros. Boa. Eu acho que quando a gente pensa em existência, né, assim, a gente tenta, o que eu gosto de fazer, de movimento, vai comigo mesmo, tá? Isso não é uma coisa que eu aplico no meu trabalho necessariamente, mas eu comigo. É assim, virar o olhar pra dentro aqui e tentar pensar, ok, sem o mundo lá fora, só as coisas que eu sei de mim mesma.
os meus dilemas, as minhas conversas internas, as minhas crises, os meus entendimentos, a forma que eu sei que eu vejo o mundo. Quando eu tiro tudo lá de fora, tiro os outros, tiro tudo, e olho pra esse universo que existe dentro de mim, que a minha existência me conta? No meu caso, e tem a ver com tudo isso que a gente já vem falando, mas pra mim tem aquilo que eu falei no começo, né? De ter esse olhar encantado pelo mundo. E pelos detalhes que nem é o sol refletindo numa folha, é a água fazendo uma... Tem a ver com isso, esse encantamento pela vida em todas as suas nuances. Isso tem a ver com a minha existência. E aí, de que forma isso impacta o outro? Quando eu encontro alguém, às vezes eu não abria necessariamente a boca, mas meu olhar, a minha presença de estar aqui é como eu tenho esse olhar encantado pelo mundo, pela vida, eu tenho esse olhar encantado pelo outro. E às vezes eu não precisei falar e a pessoa sabe. Né? É esse sentido de assim, e você, por exemplo, traduzindo o que você me disse, você se sentindo confortável e sustentada no teu espaço, é quase que um convite para eu fazer o mesmo. Porque Exato. Eu chego aqui... As pessoas chegam e falam pra mim assim, nossa, eu contei uma coisa que eu nunca tinha contado pra ninguém na entrevista. Olha só. Sabe? E eu falo, poxa, que bom que eu posso ser um canal pra isso. Porque eu vejo isso em você, e aí tem coisas que a gente não sabe explicar, mas tem esse lastro, é assim, dá pra ver que você fez um trabalho muito forte ao longo do tempo, de inclusive você sustentar ser você. Uhum. Porque isso é importante, a nossa própria jornada, e aí quando eu falo de propósito, que às vezes uma questão difícil pra muita gente, é assim, normalmente a gente quer ajudar no mundo aquilo que foi difícil pra gente também de conquistar. Concordo, que a nossa história é a nossa missão. Exato. Eu acho muito isso. E aí a gente sempre, quando eu falo da existência, é isso, a tua existência, se você não abrisse a boca, não servisse ninguém, do tipo, deixa eu fazer isso pra você. Não, o que a tua presença aqui já me diz? Qual é essa mensagem que só a tua presença traz? E aí isso, lógico, vai ser uma soma de tudo, da tua história, dessa parte não verbal que eu falei, da postura, é quase como se a gente conseguisse sentir as pessoas se a gente parasse pra olhar bem. E aí é isso que eu falo, que tem a ver com o ouro e o fio contor, o núcleo, tá tudo aí, né, nesse espaço. E cada pessoa se reparar traz uma coisinha diferente. E às vezes a pessoa não precisa abrir a boca, você já entendeu. Mas é uma sensibilidade além do comum. É verdade. E eu imagino que isso seja uma coisa difícil de escalar em situação de negócios. Sim. Porque você precisa estar com um olhar atento para cada cliente, né? E eu acho que isso é a beleza do seu trabalho, essa conexão e leitura que você faz do outro, né? Então eu acho que também tem muita sorte quando a pessoa fecha com você de ter esse contato com você. Eu acho que é uma coisa muito do DNA da sua marca, né? Eu brinco que é o presente e também é o nosso maior desafio, porque eu sou apaixonada por estar com todo... Assim, teve uma época no começo da Sal, que é a minha agência, que eu não tinha buraco, eu não tinha tempo pra ir no banheiro, tá? Não tinha tempo pra ir no banheiro, porque eu queria atender todo mundo, Júlia, o tempo inteiro, em todas as etapas do processo. E pra mim foi muito difícil delegar. O André, que trabalha comigo, tá aqui, ele não vai deixar mentir, foi muito difícil delegar. Porque é isso, já que a sensibilidade é um dos maiores ativos do que eu faço, porque tem coisas que não sei explicar. Acontece coisas no processo, todo mundo chora de emoção de ser vista pela primeira vez, mas as pessoas se emocionam muito porque acontecem coincidências do tipo, Ju, eu nunca falei disso pra ninguém, como é que você sabe? Você usou essa palavra aqui, essa palavra foi a palavra que a minha avó me falou no dia que ela morreu. E eu falo, não sei. Tem coisas que a gente não sabe explicar. E como é que você vai treinar isso, uma equipe? Tipo, como é que você vai passar? Então, assim, acaba que eu busco na minha equipe pessoas que têm essa sensibilidade super aguçada para poder entregar isso para as pessoas, porque tem uma hora que eu não dei mais conta de estar ali em todos os momentos. E ao mesmo tempo que isso é incrível e é a melhor coisa que a gente tem hoje para oferecer, é esse olhar sensível, também é difícil para escalar, que nem você falou, porque eu quero, obviamente, abraçar o mundo. Uhum. Minha vontade é poder proporcionar essa transformação para o maior número de pessoas possível, mas meu desafio está sendo entender como eu faço isso sem que eu precise necessariamente estar ali, sem que dependa só de mim olhando para você, mas como é que com o meu conhecimento eu consigo te ajudar a te enxergar também, que é muito a fase que eu tô agora, né, da minha carreira. Como que a gente equilibra quem a gente é e o que o mercado espera da gente? Eu acho que quanto mais a gente está fortalecido
em quem a gente é, de entender o nosso lugar mesmo. Aí volta pra pecinha do quebra-cabeça. Quanto mais a gente tá fortalecido nisso, a gente entende que a gente vai encontrar o nosso espaço. Às vezes a gente vai precisar se realocar, porque a expectativa vai sempre existir em vários níveis. Mas a mais difícil é aquela que a gente tem sobre a gente mesmo. Porque muitas vezes a gente acha que o outro ou que o mercado espera algo de nós, mas na verdade a gente só entendeu que a gente estava no lugar errado. Errado no sentido de eu consigo ter sucesso e ser quem eu sou com as minhas aptidões, talvez não aqui, em outro lugar. E aí entende-se nicho, empresa, né, carreira, o que quer que seja, relacionamento. E eu acho que quando a gente entende a nossa pecinha, porque qual que é a grande questão? Se a gente se molda à expectativa do mercado, do outro, às vezes a gente precisa deixar coisas muito importantes de nós pra trás. Isso fere pra caramba. Eu acho que é o que muita gente vive. Pra mim, o único caminho possível, sustentável, no longo prazo, é fazer o movimento inverso. É eu entender primeiro a minha pecinha do quebra-cabeça, ou seja, as minhas aptidões, que é uma coisa que você faz muito bem, que você me ajudou muito a entender. O que eu faço bem, rápido, que eu poderia ser paga por isso? O que eu não faço bem, mas que é necessário fazer, e o que eu não faço bem e não quero fazer. Delega. Sabe? Exato, delega. Só que pra eu fazer isso, eu preciso ter esse entendimento. E aí, quando eu tenho esse entendimento, as expectativas do mercado, eu começo até a ter um olhar um pouco mais firme e crítico ao que é esperado de mim. Porque, lógico, também, a vida não é um morango. Eu não vou achar que eu não vou precisar fazer nada ou me moldar a uma necessidade de mercado ou do outro. Mas acho que quando a gente tem esse entendimento mais profundo da gente, a gente consegue entender que existem outros espaços que eu posso ocupar. E eu não preciso ficar limitada àquela expectativa necessariamente, sabe? Eu acho que é um jogo de modelagem mútua. Mas eu prefiro começar comigo. Tá. E depois ir pro mundo e pra expectativa do mundo. Faz sentido? Faz. Qual que é a pergunta que você faz que destrava tudo? Destrava o processo. Primeiro trava pra depois destravar. Tem duas. A primeira é o porquê você faz o que você faz. E aí eu falo de porquê... Simon Sinek. O Simon Sinek sempre tá nas nossas jornadas. E aí eu trago... Quando as pessoas travam no Simon Sinek, na pergunta do porquê, eu trago o propósito do Simon Sinek. Sabe qual que é? Inspirar as pessoas a fazerem o que as inspiram. Tão simples quanto isso. Porque quando as pessoas pensam em propósito e porquê, às vezes tem que ser uma coisa, né, super ampla. Não, é assim, às vezes é despertar um sorriso. Às vezes é fazer as pessoas pensarem diferente. Às vezes pode ser tão simples quanto isso. Então essa é a primeira pergunta, que trava para depois travar. E a que eu te fiz se a tua existência quisesse deixar uma mensagem pro mundo, que mensagem seria essa? E às vezes, essa mensagem, ela, na verdade quase sempre, não tem a ver com o que a pessoa faz. Às vezes a pessoa, inclusive, pega uma frase, eu falo, pode me trazer uma frase que às vezes você escutou e que te marcou muito. É uma frase assim, às vezes as pessoas trazem tipo, não se preocupe, don't worry, be happy. Não se preocupe, seja feliz. A vida é feita de encontros. Frases que a gente conhece, que estão nesse imaginário popular, mas que para aquela pessoa foi muito importante. Se para ela foi importante, ela já me diz muito sobre o que essa pessoa quer trazer. Então, e aí tem a ver com um quentinho no coração. Você vai descobrindo, pegando aquilo que te faz sentir alguma coisa. E isso tem a ver com a tua mensagem. E às vezes você adapta, inclusive, o teu discurso de venda, de posicionamento, de conteúdo, para ter ressonância e harmonia com essa mensagem. Porque as pessoas reconhecem aquilo que te movem. Elas sabem entender, sentir no coração. Putz, essa pessoa é verdade. Isso aqui é importante para essa pessoa. E a gente costuma capturar isso. Então, se você está falando de um discurso que tem a ver com uma mensagem tão importante para você, os outros vão sentir. Então, às vezes, a gente consegue fazer, a partir dessa mensagem essencial, existencial, mais importante, adaptando, inclusive, para coisas mais concretas, tipo um discurso de venda, um conteúdo de conversão, né, o que quer que seja. Vamos falar suas redes sociais, onde a gente te encontra, como viver esse processo, esse buscar da alma, esse mapeamento da alma que você faz. Eu tô no _ Giulia Salvatore, é o meu pessoal. Eu falo mais sobre autoconhecimento e autodesenvolvimento, porque acho que como você viu aqui, é um processo essencial pra gente entender esse mapeamento de quem a gente é. E o da minha agência é @estudiosal.br. E aí na Sal, que é a agência, é onde eu faço o meu trabalho de branding pessoal mesmo. É onde a gente tem a nossa consultoria, que a gente trabalha, tem o 1 a 1, que a gente trabalha individualmente com cada mulher que chega até nós.
E tem a mentoria também, que daí é um trabalho mais coletivo, guiado por mim, para que essas mulheres encontrem esse fator único. Eu brinco que a gente traduz mulheres que marcam o mundo, né? Porque é um processo de tradução, eu tenho que entender a tua linguagem para poder fazer esse ponte com a linguagem do mundo, para que o mundo te entenda. A gente está na era do expert. Como que uma pessoa encontra uma autoridade sem inventar uma persona? Pra mim, a resposta é muito simples, tá? Com conteúdo de verdade, com repertório. Eu acho que é uma era em que vendeu-se muito a ideia de que parecer importa mais do que ser. E que as pessoas realmente... A gente comprou muito... eu digo nós como coletivo, não só eu pessoalmente, mas... Comprou-se muito de pessoas que pareciam incríveis e que no fim tinham pouquíssimo repertório, pouquíssimo estudo, conteúdo. E eu acho que, lógico, quando eu falo de repertório, não é só teórico, acadêmico, que também é importante, mas empírico, de vivências, isso também tem um valor. E eu acho que a melhor autoridade, a autoridade verdadeira, ela é construída a partir desse repertório. E que não precisa ser só, me formei nas melhores faculdades, li os melhores livros, fiz os melhores cursos, aprendi com os melhores, mas também o que você viveu. O teu repertório ali também tem valor. Essa é a autoridade. Suas clientes têm medo de se expor? Muito medo de se expor. E muito medo da câmera. Muito desafio. E como se aconselha em relação a isso? Tem um formato que aí é o melhor. E fica essa super dica pros caroneiros, pras caroneiras que têm essa vergonha. A gente tem gostado muito de trabalhar esse formato com as nossas clientes que têm muita vergonha, que é o formato de entrevista. Então é você... E se você não tiver alguém para te ajudar, tem como trabalhar esse formato sozinha. Que é colocar a câmera ali pra gravar. E às vezes, dependendo de como for essa interação com a câmera pra você, põe ela num ângulo em que você não necessariamente esteja vendo. Pede alguém que você confia, com quem você se sente confortável pra sentar ali com você, mesmo que a câmera só te filme. E dá algumas perguntas pra essa pessoa te fazer. Ou faz algumas perguntas sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço, sobre mim, que eu não queira saber se você é boa de espontaneidade. E responde essas perguntas. E depois você assiste respondendo essas perguntas. Porque, normalmente, quando a gente tem a câmera, a gente trava. Mas quando é uma conversa, aqui, as pessoas trazem o melhor delas. Eu brinco que o meu trabalho é sempre esse. Tentar entender como é que eu vou trazer o melhor de você. E, normalmente, na entrevista, isso vem muito à tona. Então, acho que esse é um formato para quem precisa começar rápido e já. Esse jeito, esse exercício é um ótimo exercício. E tem um outro que eu sempre recomendo muito, que é porque eu acho que é um processo, tá? Eu falo assim, vai lá no meu feed, desce lá embaixo e vai ver o primeiro vídeo que eu postei. Eu não aparecia! Então. Eu não aparecia. O meu podcast, se você rolar meu feed lá pra baixo, era só capa de podcast. Então, olha quando você... O podcast era só em áudio, porque eu tinha vergonha de aparecer. Você jura? Juro. Eu não sabia que era por isso. Era por isso. Então. Eu falei, encontrei o meu formato. Não tem que aparecer. E o que você fez pra aparecer? Cara, eu fiz muita coisa. Eu trabalhei muito a minha imagem pessoal. Eu viver em paz disso. Tá. Eu também tinha uma questão muito com o meu corpo. Eu fiz uma bariátrica, eu emagreci 53 quilos. Então, eu acho que assim, eu fui fazendo as pazes com quem eu sou e fui ficando em paz com isso. E também... me separar deu um baita figurante. Ajudou. Ajudou nisso, me ajudou a ficar mais confiante. Porque eu vi, se eu consigo sair de um relacionamento que não me faz bem, eu consigo tudo. Olha só. Isso me deu muita força. E olha a importância do que você tá falando, né? A gente acha que é só abrir a câmera e fazer um conteúdo, mas... não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. É uma arena. Eu brinco, a arena que a Brené Brown tanto fala, cara, pega o Instagram, pega a rede social, potencializa por 1000, a gente tem a arena ali. Porque você tá se confrontando com várias aptidões. Sim. E com várias crises de imagem, de autoconfiança, de expectativa, de tudo. Então não é só, né, conduzir um processo de comunicação, não é só conduzir um processo de, fala assim, faz esse roteiro, usa esse copy, aparece com essa imagem. É literalmente assim, é quase um processo terapêutico de, ok, como é que a gente vai trabalhar pra você realmente gostar de você, do que você tá se vendo? Eu falo assim, eu brinco do relacionamento, mas porque foi uma questão, pra mim, que quando você tá com alguém que não te enxerga,
você também acha que você não é digno de ser visto, sabe? Forte isso, Então, sim. é muito forte. Então, quando você começa a se cercar de pessoas que validam o seu trabalho, eu acho que, assim, a nossa carreira é um grande catalisador da autoestima, porque à medida que você vai se validando profissionalmente, também isso afeta a sua confiança. Super. Então, e principalmente quem é empreendedor, quanto mais você vende o seu serviço, mais você vai ganhando uma confiança de, poxa, meu espaço no mundo tá certo. Realmente, eu nasci para fazer isso. Eu tô aqui cumprindo uma missão. Eu tenho um papel. Eu consigo impactar, eu consigo ajudar as pessoas com isso. E isso foi me fazendo cada vez mais confortável de me ver, de ser vista. E a história do cabelo, muita gente pergunta, mas por que você fez essa mudança? Amei. E eu falo, cara, um dia aquele cabelo não me cabia mais. Foi uma loucura. Sim. Eu falei, eu quero cortar curto, eu quero cortar curto. E foi um negócio que eu cortei, aí eu cortei mais. Ficou linda mesmo. Não, obrigada. Mas é uma coisa que, assim, mudou totalmente a minha imagem. E as pessoas falam, nossa, eu vejo muito mais força em você hoje. E eu acho que tudo isso, quando você fala, vamos ligar a câmera, tem muita coisa por trás. Muita. E olha como o quanto a gente se vê impacta no como as pessoas nos veem, né? Eu acho que no fim do dia tem muito a ver com isso. Porque não tem muito jeito. A menos que você seja muito bom de atuação ou de inventar um personagem ali, a forma como você brilha pro mundo tem a forma como você enxerga o teu brilho, né? Usando uma palavra bem piegas, mas assim, não dá pra negar que tem. Tanto que eu mando todo mundo pra terapia. Eu falo, vai trabalhar, porque vai se trabalhar como pessoa e trabalhar tudo aquilo que te deixa truncada, porque não tem só a ver com a tua capacidade oratória, com corte de cabelo, com tudo isso vai ajudar e vai potencializar isso, mas normalmente esse processo vem depois de um trabalho interno que você teve que fazer, né? E eu acho que é tanto na carreira, quanto na comunicação, quanto em tudo, no fim do dia tem muito a ver com a gente interno, né? Internamente com a gente, como a gente se enxerga, como a gente confia no nosso taco. E eu acho que o seu trabalho tem um papel muito lindo de mostrar as fortalezas, que às vezes a própria pessoa não enxerga. Total. Então, assim, dela ganhar uma confiança e falar, peraí, eu sou essa poesia, que é o trabalho bonito que você entrega, né? Não é literalmente uma poesia, gente. Eu estou falando que o trabalho dela é muito artístico, muito profundo, tá? Mas vocês não contratam ela para entregar uma poesia, tá? Um mapeamento do ser. Eu acho muito isso. Eu acho que o seu trabalho também traz uma confiança. É como se fosse um espelho, né? O que eu mais escuto é assim, Ju, e olha que engraçado, de psicólogas. Tem psicólogas que são psicólogas, fizeram faculdade, fazem terapia, 30 anos, falam, Ju, eu faço terapia há 30 anos, sou psicóloga de formação. Eu nunca cheguei a entendimentos tão profundos e poderosos sobre mim quanto nesse processo. É como se, assim, pela primeira vez eu me vi. E eu falo, primeiro que bom, né? A gente se emociona muito. Eu falo pro André, que trabalha, nosso Oscar são as lágrimas que a gente desperta, mas é porque aí eu consigo entender que eu fui num lugar para além das barreiras de racionalidade que a gente vai se impondo. E é como se fosse esse espelho, que você vai poder levar pra vida, né? Uma cliente nossa falou, Ju, sempre que eu tô mal, duvidando de mim, do meu potencial, do que eu posso fazer, eu leio o meu manual de marca. Porque é como se ele falasse assim, olha, essa sou eu. Vai para esse mundo porque você importa. Acho que a minha mensagem que eu deixo pro mundo sempre, que eu penso, é assim, eu quero que as pessoas entendam que elas são importantes, que elas são únicas e que o mundo tem muito a ganhar só por ter você aqui. Não é à toa, eu sempre brinco com o dedão, olha pro seu dedão hoje. Quando você tá duvidando de você, do teu diferencial, do teu potencial, que você tem algo para agregar, olha pro teu dedão. Parece coisa de louco, né? Mas a tua impressão digital é única. Só existem 8 bilhões de pessoas no mundo e uma de você. A impressão digital não deixa a gente mentir. Então, esqueceu? Olha pro dedão, lembra que a tua impressão digital é única e fala, tá, eu tenho um espacinho único para trazer pro mundo. Então, acho que se tem uma coisa que meu trabalho faz, é isso. É te falar, lembra? É aqui. Tem espaço para todo mundo. Para todo mundo. O que é sucesso para você? Ai, pra mim, Júlia, sem fazer uma resposta bonita, tá? Porque eu acho que a resposta bonita, óbvio, seria poder pagar minhas contas, ter abundância em todos os sentidos. Mas eu acho que pra mim, o sucesso de verdade, pra Júlia, tem muito a ver com reconhecimento.
Sabe? Eu não vou dar a resposta bonita é isso, poder viver do que eu amo, ganhando bem, tendo essa abundância em todos os sentidos, financeira, emocional, mas hoje eu tenho a consciência de que o sucesso pra mim hoje vem muito desse lugar de reconhecimento de quem eu admiro. Então, por exemplo, tá aqui no De Carona na Carreira, que eu sempre acompanhei e admirei tanto, é um indicador de sucesso pra mim. E colocar isso me ajudou muito, inclusive pra eu não me sabotar no fenômeno da impostura, sabe? Sim. Estou tendo sucesso porque eu recebi reconhecimento dessa pessoa, ou desse veículo. É doido, porque pra mim... Eu entendo. Né? Eu entendo, é uma validação de, ok, estou no caminho certo. Foi aquilo que eu falei. Isso fortalece a nossa autoestima. Sim. Eu sinto muito isso. A gente tem um quadro aqui que você já sabe, chama Pneu Furado. Erros que nos ensinam mais do que um MBA. Que no final das contas são bons. Tá. Que erro na sua trajetória hoje você agradece por ter acontecido? O meu primeiro infoproduto. Tá. Eu lancei. Na época eu tava fazendo a minha especialização na UCLA. E eu tava começando a crescer na internet. Um vídeo viralizou, era público crescendo, e aí vem aquele discurso, gente, você tem que monetizar. Como é que você tá ganhando tanta gente vindo e você não tá vendendo nada? Vamos aí. E aí eu comecei uma mentoria dessas e na verdade é uma boa profissional, só que é uma mentoria dessas dos tem que eu brinco, né? Tipo, tem que fazer desse jeito pra fazer meu infoproduto e aprender a lançar, tarará. E aí fui fazer a mentoria, aprendi tudo, tarará. E eu brinco, não é que foi um pneu furado, porque de novo, eu tenho dificuldade de estabelecer metas, então como eu não tinha uma meta, tudo era lucro ali. Mas eu brinco que eu deixei muito de mim pra trás pra poder construir esse personagem que vendia um infoproduto ali. Tá. Então, do discurso mesmo, dos conteúdos, eu me perdi muito ali no que eu queria fazer, eu não tava me reconhecendo, eu realmente não me via naquele personagem que eu precisei criar pra fazer esse lançamento. E aquilo foi dificílimo, eu fiquei mal. Não só, porque o infoproduto por si só foi legal, acho que foi um bom produto. Mas foi um pneu furado porque é isso, teve um momento que eu parei ali, olhei aquele feed e eu, consequentemente, me olhava e falava, quem é essa pessoa? Me reconheço. E aí eu sumi por um mês. Falei, não vou postar. Não dá. Se for pra ser assim, eu prefiro não estar nas redes sociais at all. E aí eu voltei com esse acordo comigo mesmo assim, eu não vou falar se eu não tiver o que falar. Vamos ver se dá certo. Eu falei, porque aí vem os tem que, né? Tem que postar, tem que. Eu falei, putz, então eu vou fracassar mesmo. Eu falei, quer saber? Tá bom, que eu fracasse, mas eu não vou ser barulho no mundo que tá tão barulhento. Eu vou falar quando eu tiver realmente o que dizer. Foi melhor que o MBA. Porque eu, inclusive, tornei isso o meu próprio discurso de marca. Então, quem me acompanha sabe que é assim. E isso mudou completamente, não só a forma como eu tô nas redes sociais, mas de como eu enxergo o meu trabalho. Só que agora isso tá mudando um pouco, porque eu tô entendendo que nem sempre é só quando eu quero e quando vem a inspiração. Às vezes eu preciso dizer algo, mesmo quando não veio do além o que eu precisava dizer, e entender que isso também tem um certo valor. Com certeza. Muito bom. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um TED Talk ou um documentário? Livro, O Ato Criativo do Rick Rubin. Fala Boa. muito sobre criar sem ser arte. O Indomável da Glennon Doyle. Boa. Sensacional. É um livro, um documentário? É um filme? Filme, eu tenho um que eu gosto muito, chama Questão de Tempo. Nunca vi. É lindo, do Ruivinho, esqueci o nome. É About Time em inglês, Questão de Tempo. Fala muito sobre a história, o protagonista, ele pode voltar no tempo, em momentos da vida que ele já viveu. E aí tô meio assim de dar spoiler. Não vou dar spoiler, mas eu vou dizer só assim, o que esse filme ensinou pra mim é como a gente pode apreciar as pequenas belezas do cotidiano. E isso já ser importante. Muito bom. Ai, a gente chega ao fim da nossa carona. Obrigada, eu amei. Amei sua visão de mundo. Ai, obrigada. Amei. Acho que os caroneiros vão aprender muito com esse episódio. Você foi uma pessoa que mudou muito a minha carreira, de verdade. Então, pra mim, assim, não só grata por estar aqui, mas grata pela tua existência, porque a tua existência importou muito. Ai, obrigada. O de carona na... aliás, antes de eu falar isso, gente, vamos lá. Segue o podcast, compartilha, clica no botão compartilhar. Para vocês custa R$0 e pra gente significa muito. Então vai, dá 5 estrelas.
Achou que hoje eu tô 4 estrelas, mas dá 5 mesmo assim, porque é pra apoiar uma mulher, entendeu? Vamos lá, eu apoio vocês, vocês me apoiam, é uma troca, entendeu? Tô mandona hoje? Tô mandona hoje, entendeu? Mas é assim, com o meu jeitinho eu vou chegando. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo da Beatriz Fiorotto, a produção do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Beijo grande!